Hoje eu vou mostrar para vocês curiosidades, detalhes e um pouquinho de como é Oeiras do Pará. Essa cidadezinha pequena, mas de gente calorosa, que fica na região do Marajó, no estado do Pará. Vem comigo, let's go, tripulantes! Olá pessoal, eu sou Henrique Castro e antes de eu começar a falar dessa cidade, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e por isso eu peço muito a tua ajuda para nos incentivar e mostrar que podemos continuar. Deixe o seu like aqui, por favor, e também se inscreva se possível. Vai me ajudar muito e é de graça, tá bom? Muito obrigado e agora, bora conhecer a cidade. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora é como começou Oeiras do Pará, porque tudo começou lá por 1653, quando os jesuítas instalaram lá uma missão que chamaram de Araticu. E esse foi o nome inicial daquilo que viria a ser Oeiras. Araticu, pessoal, vem do Inhegatu, é um idioma que significa língua de papagaio. Esse nome engraçado não é porque o povo repetia as coisas, não. É porque lá no local tinha um rio que tem o mesmo nome, Língua de Papagaio. Lá para o final do século XVIII, o ex-governador e capitão General Francisco Xavier de Mendonça Furtado, esse tinha nome para danar, hein? Ele, no dia 20 de janeiro de 1758, elevou Araticu à vila de Oeiras. E aí, no dia 20 de janeiro de 1758, é considerada a data de fundação do município de Oeiras do Pará. E foi para a cidade dos oureienses, palavra difícil, né? Mas quem nasce em Oeiras é oureiense, que eu fui. Saí da minha cidade, Redenção, no sul do estado do Pará, e fui de carro. Mas para chegar lá não é uma viagem direta. Eu fui até a cidade de Tucuruí, que é muito conhecida pela hidrelétrica de Tucuruí. Chegando lá, a gente entra por uma estrada de terra. E aí nessa estrada de terra, você anda mais ou menos uns 60, 70 quilômetros por essa estrada, até que você chega em uma ponte no meio da estrada. Tem uma ponte no meio da estrada, e aí lá você vai entrar numa embarcação. A embarcação, ela é tipo um ônibus, uma van. Ela tá lá esperando para ser locada e assim levar as pessoas até a cidade. Eu paguei uma taxinha de R$5 na época que eu fui. É bem acessível, até porque é o transporte que leva o pessoal na sua maioria, muitas pessoas, né? E aí, quando é feita a locação, eles pegam e saem dessa ponte, deste local, em direção à cidade. Esse trajeto todo demora cerca de 1h, 1h30. E aí começa toda a maravilha do local. Porque você começa a entrar um pouco dentro da cultura da região. Eles ficam hoje no Marajó devido à integração que aconteceu nesse ano, inclusive de 2022. Mas até então eles faziam parte da região do Tocantins. E é interessante que na nossa região, na minha, as pessoas que saem, né, nas ruas, de ônibus, de van, geralmente eles saem sendo deixados no meio do caminho. E as pessoas fazem isso também, só que de barco. Então, antes de chegar na cidade, são vários os pontos no meio do rio que o barco para, as pessoas descem nos seus decks, portos particulares, e entram para dentro das suas residências. Então, nesse trajeto de 1h você já começa a contemplar a natureza, a dimensão do rio, alguns animais. Você começa a ver como que é a vida dessas pessoas. Como eu falei, 1h30 depois, você chega em Oeiras do Pará e desembarca no porto deles lá. Porto pequeno, mas muito arrumadinho, as pessoas costumam direto descer, entrar. Tem outras entradas na cidade também, você pode ir por o aeroporto, mas é para aviões de pequeno porte. E a maioria do acesso é fluvial, pelo barco que você vai chegar lá. Eu fui para lá para ver como é que funcionava, para entender mais da região. Confesso para vocês que eu fiquei surpreendido. Chegando lá, me hospedei em um hotel que fica próximo à igreja central, lá, a igreja católica, e a diariazinha em torno de R$40, R$50. E lá foi o meu primeiro dia, minha chegada. Eu tinha ido lá para um evento que ia acontecer na praça da cidade.
O evento reuniu mais de 10 mil, 8 mil pessoas durante os seus acontecimentos. E eu fui para esse evento. Mas, enquanto ele não acontecia de dia, eu fui conhecer os locais, conhecer a comunidade. Como falei, fui na igreja, a igreja lá central, muito antiga. Ela está lá há bastante tempo, levando em consideração que a cidade tem 264 anos. Ou seja, é uma cidade com muito tempo. Bom, então cheguei lá, como eu falei, e fui conhecer. Não perdi tempo, até porque eu fiquei 2 dias apenas, foi muito rápido. E aí eu comecei a ver a cultura, ver como que eles eram, como que era o dia a dia deles. E confesso que é diferente, né? Eu cheguei lá e logo eles meio que... É uma cidade pequena, então meio que quase as pessoas se conhecem, se veem. Então quando eles veem alguém diferente, eles já vão entender que você não é de lá. Então no começo alguns ficaram meio curiosos, né, com a câmera, eu andando para todos os cantos lá, filmando. Mas depois eles me receberam super bem e atenderam a mim, atenderam aos meus amigos. Eu fui com os meus colegas lá para conhecer o Oeiras e nós somos bem atendidos. A partir daí, pessoal, eu fui lá e eu fui num período de meio do ano. Eu fui exclusivamente para poder conhecer e participar desse evento. Então eu acabei não conseguindo ir na Praia do Pepino, que é muito conhecido. O pessoal toma banho, o pessoal leva a família, coloca a musiquinha para tocar e faz a festa. Eu não consegui ir na Praia do Pepino e nem participar do Festival do Camarão, que é a maior festa lá na região. Eles reúnem artistas nacionais, internacionais, fazem shows, reúnem toda a comunidade e fazem um festão. E eu perdi esses, mas eu pude ver, mergulhar na cultura através do quê? Da comida. E a comida lá é muito semelhante à da região ao norte do estado, né? Logo eles me ofereceram o peixe com açaí. Eu comi e vou contar para vocês. É muito bom. O açaí deles, eu costumo brincar que é o açaí verdadeiro. Porque em vários lugares, e agora você que é de outro estado não vai ficar estressado, mas o Pará tem os açaí verdadeiro. Tem que dar o crédito para eles. Lá o açaí deles é aquele mesmo da fruta, sai na hora, eles batem e você bebe. E é algo assim extraordinário. O pessoal fala açaí salgado, não tem nada de salgado. Alguns colocam açúcar, eu por exemplo coloco, outros não. Mas é um açaí muito bom. Quanto ao povo, quanto à população, você percebe que eles são muito felizes vivendo lá. A gente até fica pensando às vezes e cai na armadilha de julgar. Porque muitas das vezes quando você escuta essas regiões nos jornais, você escuta as pessoas falando sobre pobreza, sobre coisas do tipo. Só que quando você está lá dentro e percebe, eu acho que para eles vai mais do que essas questões. Acho que para eles vai bem no que se retrata a cultura deles. Porque apesar de em alguns momentos aqui faltar alguma coisa básica ou algo do tipo, eles entendem os problemas da comunidade deles e sabem aquilo que precisam ser melhorado ou não. Só que mesmo assim, eles são felizes. O oreense muito receptivo, atenderam a mim, meus amigos, eles receberam a gente muito bem mesmo, apresentaram a cidade, os locais. E esses locais lá você consegue ver, visitar todos eles em coisa de 2 dias. Eu fiz num final de semana. E sinceramente fiquei apaixonado pelo que eu vi. Participei do meu evento que eu fui à noite, como eu falei, na praça da cidade, onde acontece não só esse evento, acontece vários outros, então a maioria das pessoas se reúnem lá. Então nesse evento que eu fui, muitas pessoas da comunidade estiveram também, participaram de um sorteio que teve. Então tudo isso que foi feito lá foi com este propósito e movimentou bastante. No domingo que eu estive lá, eu também aproveitei para dar outra volta. E aí eu fui vendo, outra coisa que me chamou muita atenção foram as construções. As construções da cidade, elas são impressionantes. Porque como é uma ilha, é um local que está em cima de um rio.
pode acontecer o quê? As enchentes, né? A água subir, ficar mais alta, porque nós estamos falando de um rio. Então as construções são muitas de madeira, só que com tipo andares, entendeu? A casa tá aqui e os andares estão embaixo. Então você vai passando, vai vendo as casas e vai te chamando a atenção. Pela tarde, pessoal, eu fui para uma passeata que aconteceu do evento que eu estava participando, e aí eu tive mais uma oportunidade de conhecer outros pontos da cidade. E aí eu tive também conhecer o movimento lá marcial, não de luta, mas de instrumentos marciais, de bandas. Eles levam muito a sério isso, tem competições, tem grupos. E aí eu vi lá na tarde deles um desfile muito bacana. Eles saem com aqueles instrumentos bumbo, com tarol, e vão fazendo a festa pelas ruas da cidade. Então eles saem, a comunidade, todos se reúnem e fazem essa caminhada, essa passeata pelas ruas do município. Passei pelo letreiro conhecido, o Eu Amo Oeiras, né? Tava lá, o pôr do sol pessoal. Tratar de uma ilha é algo de outro mundo. Foi chegando o final da noite, você vai vendo o sol se pondo e aquilo te impressiona. Te impressiona porque uma paisagem desenhada, é a natureza, é a infraestrutura, é um jeito diferente de ver a vida. Nesse ponto, pessoal, já deu para conhecer os principais locais. Eu gosto das cidades menores também por causa disso. Você consegue ir e logo você consegue ver e aproveitar um pouco de tudo aquilo. Domingo à noite eu participei novamente do evento. E aí à noite também deu mais gente, teve sorteio de prêmios, pessoas cantando. Acho muito interessante que eles têm muitos festivais de música cristã, de cantores sertanejos. Eles têm uma veia pro pop rock também impressionante. Eles olham e veem e gostam mesmo desse estilo. Então você consegue ver vários eventos musicais que são feitos na cidade. Na segunda-feira pela manhã, voltei, para minha cidade. Foram 2 diárias no hotel. O valor lá para você poder se hospedar foi questão de R$80, gastos muito acessível, alimentação muito em conta. O litro, como eu falei, a cultura te permite. Eu comi muito açaí com peixe, era o que eu estava com vontade, estava igual mulher grávida, querendo comer. Então o litro do açaí R$4 e o peixe 10, 7 reais. Então você come, se sacia e paga muito barato. Na cidade você anda de mototáxi caso queira. Transporte, dá para você fazer tudo a pé. Eu fiz tudo a pé, andei a cidade toda a pé, não tive esse gasto. A embarcação, quando eu vim eu paguei de R$5, que eu dividi com os amigos. Quando eu voltei, eu paguei um pouquinho a mais, uns R$20, mas também muito acessível. Voltei pela manhã e consegui de novo contemplar a beleza da natureza, consegui fazer esses cliques aí, consegui tirar umas fotos. E isso tudo foi muito marcante para mim. Achei muito legal a experiência de estar na Ilha do Marajó, em Oeiras nesse caso, Oeiras do Pará vai ficar no meu coração, sim. Mais uma cidade que eu pude conhecer e dessa vez registrar para vocês. E vai ficar no meu coração também como o primeiro vídeo aqui do nosso canal Travel Castro. Se você é de Oeiras ou de região, comente também, mande para alguém aí para mostrar a sua cidade sendo divulgada para todo mundo. Obrigado a todos vocês. E qual é o próximo destino? O futuro, o glorioso futuro. Tchau, tripulantes!